Na última aula a gente viu como tá colocando aí o nosso logo, como tá modificando ele também, né? Estando dentro do bloco de notas. A gente só precisa mudar a imagem dentro da pasta e também tá mudando o nome dentro do bloco de notas. E aí tudo acontece. Nessa aula a gente vai aprender a como modificar o menu, tá? Antes da gente continuar, lembre-se que a gente está usando agora o Champ, tá? Para estar podendo rodar o nosso projeto. Por que agora a gente está usando o Champion? Porque para a gente conseguir rodar, trazer os arquivos dos blocos de notas, a gente precisa ter um servidor, tá? Como a gente não upou os nossos arquivos, a gente não fez upload para nenhum servidor, nós precisamos rodar nesse servidor localmente, tá? Se você tem uma hospedagem online, se você está trabalhando já para o cliente, se você tem uma hospedagem gratuita aí também e quiser estar subindo para a hospedagem e trabalhar lá dentro, ok, sem problemas, tá? Aqui eu tô rodando localmente, tá? Depois eu vou ensinar vocês a fazerem o upload desses arquivos para o servidor, sem nenhum problema, tá? Isso é mais pro final das aulas, tá? Do curso, na verdade. Então hoje a gente vai fazer aí o menu. Para fazer os menus a gente precisa de um toquinho um pouco mais especial, que nem eu falei para vocês da última vez. Então aqui ó, eu tenho já o bloco de notas do menu, né? Ele tá vazio também, não tem nada aqui dentro ainda. E a gente vai trabalhar aqui com as nossas funcionalidades, nossas funcionalidades não, a gente vai colocar aqui como serão os menus que a gente vai estar colocando lá na nossa landing page. Vamos lá então para o código. A gente já está aqui nos arquivos, a gente vem aqui no bloco de notas, vamos abrir o index sempre no Visual Code, tá? Ou no Visual Code ou no programa que você estiver utilizando aí, na ideia que você estiver utilizando para estar trazendo aqui para abrir os códigos, tá? Então os menus eles estão dentro da div aqui, como vocês podem ver, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que dentro do nosso menu do nosso jQuery de sessões, a gente traga, né, aqui das funções, a gente traga a parte do menu para tá podendo aí funcionar dentro da nossa landing page. Eu também vou abrir aqui a guia sessões, né? Então aqui ó, carrega o título da página, aqui mais abaixo carrega a logomarca. Agora a gente vai trabalhar o menu, tá? O inload a gente sempre coloca por último, tá? Vamos trabalhar primeiro a função, tá bom? Então aqui, para a gente trabalhar a nossa primeira função, a função dos menus, então eu vou aqui ó, menu topo. Eu vou colocar menu topo porque se tiver outros menus, a gente vai saber onde está colocando cada um, tá bom? Lembrando, os comentários, eles são de escolha de vocês, tá? Aqui eu tô colocando comentários porque depois que eu disponibilizar esse código completo para o pessoal tá pegando aí, eles vão saber aí onde tá alterando cada coisa. E para você também, se você quiser colocar, facilita muito, tá bom? Então vamos aqui, ó. A gente tem os nossos links separados aqui não por LIs, mas por A, né? Que são links, tags de links. Normalmente os layouts colocam por LI, igual a gente tem aqui abaixo, tá? Só que nesse layout aqui não, nesse layout aqui ele está dividindo por link, né? Por tag de link. Então o que a gente vai fazer para estar colocando os nossos links aqui dentro? Então a gente vai carregar da seguinte forma, vamos lá em funções, vamos criar uma function para carregar os nossos menus, tá? Então vamos colocar aqui function. Vamos colocar um nome para essa função e aí vai ser menu topo. Eu vou colocar aqui menu topo assim, tá bom? E aí aqui eu preciso colocar o nome do meu arquivo que a gente tem lá dentro do menu, tá bom? Então o arquivo que a gente vai ter aqui vai ser, eu vou colocar menu topo dessa maneira, tá bom? Então esse vai ser o arquivo que eu vou estar carregando. E aí eu vou começar a colocar as minhas funções dentro as minhas funções, o que eu quero, né, as condições da minha função. Então eu vou colocar primeiro fact, tá bom?
vou mostrar para ele o que eu quero que ele faça com o menu topo. Então eu vou vir aqui, coloco aqui dentro, vou colocar aqui o menu topo, né? Não, aqui na verdade o fact vai ficar somente como menu topo. E logo abaixo eu vou começar a colocar as outras funções, né? Que é o tem. Então vamos colocar tem, e aí sim a gente vai colocar aqui, ó, resposta, né? Que vai ser a nossa resposta para esse primeiro tem, que ele vai trazer a mensagem, as mensagens de carregamento e de erro também. Então response, vou colocar response novamente, response.text, que é o arquivo que a gente vai ter lá, que vai ser o arquivo com os textinhos bonitinhos pra gente. Então ele vai dar a nossa resposta aqui caso aconteça alguma coisa, tá bom? Vou colocar mais um tem aqui novamente, e agora aqui dentro eu vou começar a transformar esse texto, tá bom? Então, se tiver alguma coisa, né, eu vou trabalhar aqui dentro. Então, o texto eu vou colocar aqui que vai ser, né, referente a o nosso primeiro código aqui. Deixa eu só pular de linha aqui e vou colocar aqui para ter uma referência melhor para mim, tá? Vou abrir chaves e aí aqui dentro eu vou trabalhar. Eu posso até fechar essas chaves junto com esse parênteses, tá? E aqui nesse tem a gente vai começar a colocar nossas condições. Então vamos ter uma constante, né? Então vamos colocar aqui constante, e aqui eu vou colocar as linhas, né? Que são as linhas que vão vir do nosso texto. Então constante linhas, ela vai ter o texto de split. Então, preste bem atenção no que a gente está fazendo aqui, porque qualquer coisa que a gente errar nesse código, a gente não consegue colocar os links um embaixo do outro, trazendo do bloco de notas, tá? Então, esse split aqui nada mais é do que uma quebra de linha pra gente, tá bom? Então, fique sempre atento aí, Sim, fique sempre atento a todos os comandos que a gente vai fazer aqui. A gente vai colocar um contrabarra, colocar N aqui, porque isso aqui que vai fazer a quebra de linha pra gente lá no momento, tá bom? E aí a gente vai criar uma outra constante aqui, ó. Vai criar uma constante, essa constante vai ser a nossa container, onde a gente vai adicionar os nossos conteúdos, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, document ponto get id, porque a gente vai trazer a gente vai criar um id para estar colocando aqui nessa div, e ele está colocando aí os nossos links, tá? Os links do nosso menu, que são esses daqui, tá? Aqui a gente vai ter, eu acho que aqui é o contato, não, o contato tá aqui no getCode, não, o contato aqui é o último, esse daqui é é o efeitozinho aqui, tá? Ok. Então a gente vai aqui criar um ID. Esse ID eu vou colocar, porque eu já tenho o menu topo ali em cima. Menu superior. Vamos criar variações para esse nome aí, né? Porque é muito nome pra gente estar podendo colocar. Então eu já criei a quebra de linha e a container, tá? Onde é que ela vai colocar aí as nossas linhas com os nossos links. Agora a gente vai começar a criar, né? A gente vai colocar aí o comando de linhas, que é para quê? Para ele pegar o arquivo do nosso bloco de notas e separar ele, né? Pelas linhas. Então a gente cria só os comandos, né? Que vai acontecer. E aí depois a gente cria então as funções que vai ser realizada dentro da nossa container. A nossa container ela vai ser essa div aqui, tá? Então a container é a div, ela vai manter esses arquivos aqui dentro. A gente usa o container correlacionado a isso, porque o container é como se fosse container de navio. Já viu que você coloca as coisas dentro? É tipo isso que a gente usa aqui em programação, tá? Então vamos colocar aqui linhas. Aí a gente já começa a pegar
os nossos comandos aqui em cima e informar aqui o que ele vai fazer com essas linhas. E a gente vai dar um for each. O for each nada mais é do que loop. Loop é criar várias linhas no nosso código, né? É repetir certos comandos. O for each faz isso, é como se ele criasse um loop, tá bom? Aqui dentro a gente vai colocar linha. Vamos colocar o que essa linha vai fazer, tá? Aí eu vou abrir chaves aqui e novamente eu vou pular de linha para ele ficar certinho aqui, a gente saber onde que a gente está utilizando, tá? Então nessa parte aqui eu vou criar mais uma constante também, tá? Nessa constante a gente vai colocar assim o nome de partes ou links, tanto faz. A gente coloca um nome. Eu vou colocar como partes. Eu vou colocar aqui essa parte, essa constante é igual linha. Vou dar um trim aqui. O trim vai ser para ele usar o nosso split lá de cima, nossa quebra de linha. E ele vai também pegar o texto que a gente vai colocar no nosso bloco de notas e vai quebrar um certo caractere que a gente vai colocar lá dentro, tá bom? Mas vocês já vão entender o que a gente vai fazer com isso. Aí ele pega aqui o split também, que agora o split ele vai quebrar o caractere que a gente vai colocar, que é o contra, que é a barra, né? Contra barra não, que é a barra. E aqui a gente pode botar um ponto e vírgula. Bacana. Agora aqui embaixo a gente vai colocar um if, a gente vai criar um if para estar informando sobre essas partes. Então vamos colocar aqui, ó, partes. Note que em cima já fica azulzinho, significa que a gente começou a pegar isso aqui, que a gente vai trabalhar esse comando. Vamos colocar um length e vamos colocar que esse length vai ser igual a 3. Por que vai ser igual a 3? No nosso link a gente vai ter 3 partes, tá? Eu vou novamente vocês vão entender depois no bloco de notas. A gente vai ter a parte do texto, que o texto vai ser o que vai estar informando no link, que é isso aqui, ó. Também a gente vai ter a segunda parte, que é o link, e a terceira parte, que é o título, né? O título ele fica logo depois do href. Aqui a gente não tem o título, mas eu vou colocar o título que é bom para o nosso SEO, tá? Então quando ele encontrar esses 3, aí ele vai partir para o próximo link, tá bom? Então isso daqui nada mais é para a gente colocar. Se a gente depois quiser colocar mais opções dentro do link, a gente vem aqui e altera, tá? A gente vai colocar quantas opções ele vai seguir para depois ele quebrar e criar um novo link, tá? Então se for igual a 3, ele vai fazer o que a gente vai pedir aqui. Então vamos colocar aqui, ó, mais uma constante. Essa constante agora, a gente vai colocar colchetes aqui e a gente vai colocar o que vai ter dentro do nosso link, tá? Então o que vai ter dentro do nosso link? A gente vai ter assim, ó, o texto link, eu vou colocar aqui, ó, texto link, vírgula href, que a gente vai ter o href também, que vai ser para onde vai ser direcionado. No caso aqui vai ser a âncora, tá? Mas eu vou colocar href. E o nosso título, que é o título que a gente vai ter lá em cima, tá bom? Então essa constante ela vai ser igual a partes, entendeu? Então quando a gente cria essa constante para armazenar o que a gente vai ter em partes. Então vai ter esses 3: texto, link, href e título. E embaixo a gente vai especificar cada um deles, tá? Então vamos só observando que vocês vão entender. Vamos criar mais uma constante agora para informar o que ele vai criar. Então, constante link, né? A gente vai colocar aqui, então, o que ele vai fazer. Então, vamos colocar aqui, ó, document ponto create element. Ele vai criar um elemento, né? Qual que é o nosso elemento aqui? Olhando aqui, qual que é o nosso elemento? Nosso elemento é a tag A, tá bom? Então a gente vai criar isso lá dentro. Então a gente vai criar um elemento que é o nosso link, tá? Ele vai pegar nossas opções lá e vai criar um link, ok? Agora a gente vai começar a informar para o nosso comando o que é o texto link, o href e o título, tá bom? Então a gente vai informar bonitinho bem aqui agora, tá?
Então aqui a gente vai primeiro colocar, ó, link ponto text content, né? A gente já tem ela aqui, ó. Então a gente vai informar qual que vai ser o texto desse link aqui. Então a gente vai copiar aqui, ele vai ser igual ao nosso link. Notem que vai ficando azulzinho aqui agora, tá? Ele vai selecionando tudo que a gente for trabalhando ali dentro, tá? Então aqui a gente tem o texto do link. Agora a gente vai criar aqui mais um link, vai colocar ponto, e ele vai começar a colocar dentro aqui, ó, dentro do nosso link, tá? Ele vai criando e vai colocando cada link com o seu texto, link href título, tá? Depois que eu digitar tudo, eu vou explicar tudo de uma vez, aí eu acho que vocês vão conseguir entender melhor, tá? Aqui agora a gente vai colocar o nosso href, e o nosso href vai ser, claro, igual ao nosso href, tá? Isso daqui não tem segredo. Se você quiser colocar outro nome aqui, não tem problema, tá? Vocês podem mudar os nomes, mas lembre sempre de atacar essas condições ali embaixo, exatamente como a gente está fazendo aqui. Não tem problema você estar mudando os nomes, mas sendo que você siga a mesma lógica, tá bom? E aqui o nosso title vai ser igual, claro, ao nosso título, que é o nosso título do link. Então, a gente acabou de pegar tudo. E agora, aqui embaixo, eu não tenho certeza ali dentro daquele container que a gente vai criar, se isso aqui ele precisa acontecer, tá? Mas eu não vou criar ele agora, depois eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui. E aí, embaixo desse link aqui, eu vou colocar mais um outro. Aqui eu tenho outro comando, tá? Mas eu não sei se vai ser necessário nessa container aqui com esses links, tá bom? A gente vai ver isso daqui a pouco. E aí eu vou explicar para vocês o que é. E aqui vamos colocar agora container.append shield. E aí a gente vai colocar aqui o nosso comando link, né? Que é o que a gente tem ali em cima, a nossa constante link. Colocamos isso, ponto e vírgula. Deixa eu ver aqui se eu preciso adicionar mais alguma coisa dentro dessa função. Aqui é meu último, de tem. Eu vou colocar também aqui um erro, para se tiver algum problema no nosso arquivo, né? Ele deu um erro. Por exemplo, se eu esquecer de colocar algum link, ele vai retornar um erro. Se eu esquecer se eu colocar uma linha lá no meu bloco de notas errado, ele vai trazer um erro, tá bom? Então aqui é só para informar erro, tá? Só para ele criar uma mensagem de erro e eu ter certeza onde que tá errado. Então eu vou colocar assim: erro ao carregar opção do menu, ponto e vírgula. A gente vai colocar aqui ponto e vírgula, não, ponto, né? Depois disso a gente vai colocar aqui, ó, error, tá? Então a gente está informando aí para nossa função, tá? Deixa eu dar um Ctrl S aqui agora para salvar. Então eu vou tentar explicar devagarzinho aqui cada coisa, tá? Então a gente criou aqui uma função chamada menu topo, e a gente renomeou ela aqui com uma função menu topo, e aí a gente está aqui no fert para poder atacar, para poder executar essa função, tá? E aí a gente colocou aqui, ó, se esse comando tiver algum erro, se o texto não for, tiver algum erro, o seu arquivo estiver errado, não existir, ele retorna aí uma mensagem pra gente desse texto, e aí ele vai exibir lá no nosso console pra gente. E aqui eu coloquei então o texto que ele vai trazer do nosso arquivo. Aqui é o nosso arquivo de texto. Aí eu vou criar as minhas linhas, vou criar uma quebra de linha para eles. Aqui eu criei aqui eu criei uma constante da container, né? Qual a ID que ele vai atacar. Então ele vai atacar o menu superior. E aqui embaixo eu comecei a criar, né, as funções desse split aqui. Então aqui eu criei linhas, né, e eu dei um for each nele. Então ele vai criar cada linha aqui com base na quebra desse caractere, dessa barra. Então eu dei um trim e ele vai splitar para mim, ele vai quebrar. E aí, se as minhas partes, né, que vão estar lá dentro do bloco de nota, elas tiverem 3, se elas forem iguais a 3, né, que é link, né, texto, href, título, ele faça a quebra pra gente, ele faça isso aqui, ele faça esse trim aqui pra gente, tá bom?
Se não, se der algum erro, se não for carregado esse for each, aí ele vai trazer o nosso erro aqui, tá bom? Então ele vai dar erro ao carregar opção do menu. E aí a gente vai saber que está com erro aqui nessa função. Ok? Deu para entender certinho? Aqui a gente vai colocar então nessa div aqui um ID, né, igual. Então esse ID ele vai ser igual ao que? Menu superior. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V, colei ele aqui. E agora eu tenho um ID para minha container. Então ele vai atacar esse menu superior. Vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso projeto, vamos atualizar. Ó, pode ver que aqui não aconteceu nada, né? Porque a gente também não tem nada dentro do nosso texto. Vamos usar um Ctrl Shift C. Lembrando que eu tô com erro na parte do Google aqui, ó, tá bom? E aqui, ó, a gente não tem mais erros, tá? Então eu não tenho nenhum erro lá dentro. Por quê? Porque ele tá puxando corretamente a minha função, então eu não tenho nenhum erro. Se existir um erro, ele vai mostrar pra gente lá, tá? Vamos colocar aqui também agora o inload, que é para ele carregar o nosso menu. Então vamos lá, aqui a gente já colocou o título da página e carregar logo. E a gente vai colocar aqui, ó, carregar menu topo. Vamos colocar nosso inload aqui. Então para começar aqui a gente precisa ir lá e pegar a nossa função, que é o que? Menu topo, tá? E a gente coloca aqui menu topo. E aí a gente coloca aqui qual o arquivo que ele precisa carregar pra gente. Então a gente vai colocar igual a gente colocou aqui, ó, arquivos /txt / o nome do nosso arquivo txt. Qual que é o arquivo txt? Menu.txt. Deixa eu só copiar aqui para não ter erros e colar aqui. Ctrl S. Tá? Então o nosso menu topo ele pega daqui o nosso arquivo txt, tá bom? Ele é diferente daqui da nossa imagem, tá? Que aqui a gente tem um tempo para trazer o local da nossa imagem também, tá? Então vamos novamente aqui no nosso projeto, vamos atualizar e vamos dar no Ctrl Shift C novamente, vamos em console e ó, a gente não tem nenhum erro ainda, tá tudo acontecendo direitinho, sem nenhum problema. Então agora a gente vai colocar as opções dentro do nosso menu, né? Então vamos abrir aqui o menu, trazer ele aqui para vocês. Vamos deixar menor. E aí o que a gente precisa fazer? Lembra que a gente colocou lá que precisa ter 3 partes aqui, ó? Como que a gente vai dividir essas partes? Fazendo isso aqui, ó. Vamos abrir aqui o menu, eu abri 2, tá? Então aqui, ó, eu tenho o meu menu e aí vocês agora vão entender. Vamos no nosso link aqui e o nosso link ele tem o que? A gente tem a home. Então eu vou mudar essa home para página ou início, porque ele tá lá em cima, né? Então início. Aí eu também coloquei na minha função que ele precisa quebrar na barra, tá? Então eu vou abrir aqui e aí eu vou fazer o seguinte, vou colocar barra e nesse barra eu vou colocar o meu href, tá? Então aqui eu vou colocar meu href. Vou colocar mais uma barra porque agora eu vou colocar o meu título, né? Então o meu título vai ser aqui, ó, voltar para o início da página. Pronto. Então eu tenho minhas 3 partes que eu coloquei aqui na minha função, tá? Então, ó, vamos entender, tá? Aqui é o meu texto do link, então esse é o meu texto. Aqui é o href, aqui é o meu href e aqui é meu título, aqui é meu título. Deu para entender, tá? Então eu tenho o título, o texto e href. Se eu quiser colocar mais alguma coisa, eu só adiciono aqui 4, coloco aqui mais uma barra e aí lá no meu link eu informo o que é para ele mudar, tá bom? Então aqui eu coloquei o texto, href e o título. Essas são as 3 que a gente precisa nesse layout, tá? Coloquei aqui, já salvei, dei um Ctrl S, já está salvo. Agora a gente vai ver se tudo funcionou certinho. Vamos dar um Ctrl F5.
E agora a gente procura aqui, opa, carregou, mas não apareceu aqui pra gente. Ou não carregou. Vamos ver se está dando algum erro. Vamos em console. Aqui não, aqui não, aqui também não. Não está dando nenhum erro. Deve ter alguma coisa errada porque ele não trouxe o nosso... Ah, ele trouxe sim, ali aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Só que ele não tá na linha formatadinha, bonitinha, como a gente quer, né? Então a gente vai precisar tá colocando também a nossa formatação ou a nossa classe, tá? Então vamos agora informar no nosso jQuery as classes que a gente tem aqui dentro, tá? Vamos ver quais as classes que a gente tem. A gente tem aqui, ó, navLink e linkScroll. O ativo é isso aqui, ó, tá? Então se eu vir aqui, ele muda para o ativo aqui, ó. Se eu vir para cá, ele muda para o ativo aqui, né? Se eu deixar no início, ele fica assim, tá bom? Então vamos informar isso daqui também no nosso jQuery, tá? Nas nossas funções. Então aqui a gente tem o link title e agora a gente precisa colocar o nosso link class, tá bom? Então vamos adicionar aqui o nosso link class. Então vamos colocar o seguinte, vamos escrever aqui, ó, link.class. A gente tem dois tipos, tá bom? A gente tem o class list e o class name, tá bom? Vamos utilizar aqui o class list. Por que a gente vai utilizar o class list? Tá, eu vou explicar aqui para vocês. Porque aqui a gente tem 1, 2, 3 classes. E lá no class name a gente utiliza somente quando é uma única classe, só quando tem um nome, tá? Então aqui a gente vai colocar igual, vai colocar aqui entre parênteses, né? Entre parênteses, não, eu vou colocar todos aqui, vou colocar aqui aspas duplas e vou separar aqui cada um por vírgula, tá bom? Então eu vou colocar aspas duplas, vocês viram que eu copiei, né, as classes que a gente tinha lá no link, e aqui eu vou colocar cada uma separadinha aí pela sua classe. Então as três classes que eu tenho lá é navLink, link e scroll. Vamos aqui novamente dar um atualizar e vamos ver se vai ficar tudo ok. Atualizamos o início aqui, ó, ele pegou a formatação da linha, mas ele não pegou a nossa cor, né? Então eu acho que eu ainda tenho mais uma classe aqui para aplicar no nosso link. Vamos lá verificar. Então aqui eu tenho navLink, link e scroll. Antes da gente tentar mexer, vamos dar um Ctrl Shift C aqui. Não vou em console porque eu já estou vendo que não está dando erro, tá? Vai ser em elementos mesmo. Eu vou vir aqui, ó, e eu vou ver. Aqui eu tenho nav, link e scroll. Aqui eu só estou com o A. Parece que ele não está pegando as nossas formatações aqui, ó. Então ele está sem a classe ainda. Ele pegou somente a fonte. Ele não adicionou a classe pra gente aqui. Então vamos lá verificar nosso código certinho pra gente ver o que aconteceu. Vamos ver aqui então, eu coloquei as três classes, tá tudo certo. Já sei, o sinal de igual aqui. Quando a gente coloca aqui class list.add, a gente não precisa colocar igual aqui, tá? Porque ele já vai adicionar todas as nossas classes aqui separadas. Vamos lá novamente, dar mais um Ctrl F5 e vamos ver agora se aplicou o nosso efeito. Agora a gente tem aí bonitinho o nosso menu, tá? Então agora eu vou clicar em About e agora se eu clicar em Início, ele volta para o nosso início. Deixa eu só verificar aqui. E ele voltou. Aqui Work. Ele voltou direto, tá? Ele não tá, parece que ele não tá pegando o nosso efeitinho aqui, ou ele tá pegando. Só que a gente tem dois aqui e aí ele não aplica. Então a gente vai tirar ali o nosso efeito. Então a gente está com Active aqui, né? Agora pode ver que ele já está com todos os nossos efeitos aqui certinho. E agora a gente vai tirar cada um deles aqui e vai colocar certinho no nosso menu do bloco de notas, tá? Então vamos fazer as mesmas coisas aqui. Então a gente tem
1, 2, 3, 4, 5 links. Vamos copiar esses 5 links. 3, 4, 5. E vamos colocar os nomes aqui. A gente vai ter aqui, ó, quem somos. Vamos ter aqui trabalhos, tá? Aqui só são exemplos, tá? A gente vai mudar tudo certinho. A gente vai colocar só pra gente ter alguma coisa. Clientes. Vamos colocar aqui blog, no exemplo. E aqui, contato. Ctrl S. Lembrando que aqui eu não vou ter página de blog, tá? A gente não vai criar um blog e estruturar esse blog aqui. Mas se vocês quiserem adicionar notícias, eu vou também mostrar como vocês podem estar utilizando a parte aqui, ó, de blog, que é essa parte aqui, para estar adicionando notícias e trazendo aqui essa leitura para dentro da landing page também, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho para estar colocando um blog dentro de uma landing page, mas se você quiser, dá para utilizar. Essa aula aqui tá muito grande, né? Tá gigantesca. Eu acho que eu vou ter que separar ela em duas partes, mas não tem problema, tá bom? Vamos continuar e aí eu separo ela e eu coloco depois para vocês aí, tá? Então, colocamos já aqui dentro os nossos menus. Vamos então no index e agora a gente vai só substituir as nossas âncoras, tá? Então aqui a nossa primeira âncora é about. Eu não vou mudar as âncoras aqui, tá bom? Eu não vou mudar as âncoras aqui agora, mas depois quando a gente for estruturando cada seção a gente vai mudando, tá? Então aqui, ó, portfólio, clientes, blog, contact. E é isso, tá? Então a gente já tem as três aqui, o texto, depois a gente muda isso. Vou dar um Ctrl S aqui no meu menu, salvei. Não vou apagar ali ainda, vou atualizar aqui e agora vocês vão notar que a gente vai ter um menu maiorzão aqui, ó, que ele adicionou aí na sequência dos nossos que a gente já tem aqui. Agora vamos deletar tudo isso aqui, vamos deixar apenas esse ícone aqui que a gente tem, tá? Vamos atualizar novamente. Notem que agora a gente tem início, a gente tem quem somos, trabalhos, clientes, blog e contato, tá? Ó, se a gente clicar, ele vai para cada uma. A gente só perdeu o efeito da rolagem, né, que a gente tinha aqui. Eu preciso ver o que tem aqui dentro de cada um para a gente estar podendo estar utilizando. Então, nav link, link scroll e active. Tem alguma coisa aqui que não está puxando o nosso efeito, né? Deixa eu só ver lá se a gente tem. Pode ser que esteja dando conflito também no outro jQuery, né? Que a gente tem aqui o nosso ID ali também, que tem o nosso flex. Bom, isso daqui provavelmente ele está dando algum probleminha no outro jQuery aqui de cima, gente, ó, que é o Agence, tá? Que ele trabalha ali dentro também com um jQuery, tá vendo? Então, mas depois a gente vê isso, tá? O importante é que a gente já colocou os menus, estão funcionando aqui, a gente já tem todos eles bonitinhos, tá? Início, quem somos, trabalhos, clientes, blog, contato, então todos estão aqui, tá? E aí, agora a gente vai partir direto para esse nosso banner, ok?